Então vamos lá, gente. Semana passada a gente viu que o Brasil era uma monarquia, né? O Brasil era uma monarquia e passou a ser uma república, né? Deixou de ser monarquia para ser república. Baixando aqui as. Então, aí deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, né? O que vem a ser uma república? Alguém lembra? Alguém pode me dizer o que seria república? Não? Ninguém? Então tá bom, vamos lá. Agora nós vamos ver, quando começou a ser república, o que aconteceu? As coisas que começaram a acontecer, tá? Era monarquia, deixou de ser monarquia, deixou de ser rei e passou a ser o presidente, né? Presidente da república. Então vamos lá. Como vimos no início da república, o Brasil ainda era um país predominantemente rural. A maioria da população vivia e trabalhava no campo. Havia poucas indústrias e a cidade estava começando a se desenvolver. Então, mesmo deixando de ser uma monarquia, de ter rei, o Brasil continuou com a república, com o pessoal na zona rural. Então, a maioria dos serviços eram na zona rural, eram roças, né? Então precisava de mão de obra. E o que tinha acontecido também? Tinha acabado de libertar os escravos. Então, o pessoal estava acostumado a ter escravo trabalhando, que você não pagava, só dava comida ali e tal, né? Então, o que eles fizeram? Olha só, a chegada dos imigrantes. A chegada dos imigrantes. O fim do trabalho escravo no Brasil resultou na mudança do perfil dos trabalhadores da lavoura, principalmente nas grandes fazendas de café, na época, a principal riqueza do país. Nesse período, uma grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia. Experiências com trabalhos imigrantes já aconteciam em menor escala desde as primeiras décadas do século XIX, principalmente no sudeste e no sul do país. Muitas dessas tentativas não deram certo, porque se esperava que os próprios imigrantes custeassem as despesas da viagem e instalação nas fazendas e colônias. A partir de 1887, o Brasil mudou de estratégia, passou a financiar o transporte e a instalação desses imigrantes nas grandes propriedades rurais. Então, assim, para essas pessoas virem lá da Europa, da Ásia, elas vinham de navios, demoravam muito tempo. E não era uma passagem barata. Só que o pessoal que tinha as fazendas, eles queriam que eles viessem e eles não pagassem nada, que eles vinham de graça. Eles queriam que eles viessem de graça mesmo, para não ter custo nenhum. E também, quando chegava aqui, para eles morar nos lugares, eles queriam que eles pagassem. Eles não queriam ter custo com eles, porque além de ter custo com eles, eles teriam que dar um salário, então eles não queriam. Aí começou a dar problema. Entre os anos de 1887 e 1914, chegaram ao Brasil. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês. Aqui. Entre os anos de 1887 e 1914, chegaram ao Brasil quase 3 milhões de estrangeiros. A maioria deles eram italianos, portugueses e espanhóis. Mas vieram também imigrantes de outras partes do mundo, como os alemães e os japoneses. Aqui ó, tem uma foto, ó, vocês podem ver, tá vendo? São imigrantes europeus chegando numa hospedaria, tipo um hotel. Eles vieram na expectativa de trabalhar aqui no Brasil. Beleza? Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta?
Não? Nenhuma pergunta? Então vamos seguir? Opa, perdi a tela, calma. Ok, vamos lá. Continuando, tá, pessoal? Tá vendo aí, né? Então, a maior parte desses imigrantes vinham para trabalhar nas fazendas de café no estado de São Paulo. Eles recebiam baixos salários e enfrentavam condições de vida difíceis e precárias. Leia o trecho a seguir do historiador Boris Fausto. Nos primeiros anos da imigração em massa, os imigrantes foram submetidos a uma dura existência, resultante das condições gerais de tratamento dos trabalhadores no país, onde eles quase equivaliam aos escravos. Então é o seguinte, pessoal, lembra como que os escravos trabalhavam? Alguém lembra? Pode participar, tá, pessoal? Pode falar. Eram obrigados a trabalhar. Oi? Eram obrigados a trabalhar. Eles eram obrigados a trabalhar, né? Trabalhavam o quê? De graça, em troca de pouca comida, né? Pouca comida, restos de comida e muita surra, né? Eles apanhavam muito. Quando os imigrantes vieram trabalhar, eles queriam continuar mais ou menos da mesma forma, não pagando muito, então eles pagavam pouco. Eles queriam que eles morassem nos mesmos lugares que os escravos, que eram senzalas, e eles não aceitaram, porque eles não eram escravos, eles eram pessoas que queriam trabalhar. Eles vinham para o Brasil querendo uma nova vida. Aí chegava aqui, estava nessa condição, eles não gostavam. Descontente com essa situação, muitos imigrantes abandonavam as fazendas e iam para as cidades, onde passavam a trabalhar como artesãos, ou como operários em fábricas, ou abriam pequenos negócios. Na cidade, a expectativa de uma vida melhor, ou até mesmo de enriquecer, eram maiores. Então, como eles não conseguiam ter um bom trabalho, ganhar bem nas fazendas, eles iam para onde? Eles iam para as cidades. Então, eles migravam para as cidades. Chegando na cidade, eles ou iam trabalhar nas fábricas, ou abriam comércios, ou viravam artesãos, né, costureiros e tal, porque muitos deles vinham com profissões de lá, então eles começavam a exercer a profissão deles nas cidades. Com isso, as cidades começaram a crescer, as cidades começaram a se tornar muito grandes, e começou a ter problema agora na cidade. Vamos ver os problemas que começaram a ter nas cidades agora? Vamos aí, pessoal. Ixi, cadê o... Calma aí. Aqui. Então, as transformações das cidades. Apesar de não ter conseguido garantir a cidadania à maioria da população, o governo republicano se preocupava em passar uma imagem de progresso e modernidade. Essa intenção se reflete até mesmo no lema escrito na nova bandeira nacional, Ordem e Progresso, que é aquilo que a gente tem na nossa bandeira, né? No círculo azul tem uma faixa branca ali, não tem? E lá está escrito Ordem e Progresso. Era a bandeira que começou a ser usada. Antigamente a bandeira era diferente um pouco, aí mudou, porque eles queriam mostrar que o Brasil estava o quê? Caminhando. O que é o progresso? Quando está caminhando, está se desenvolvendo, tá? Uma das iniciativas do novo governo foi a transformação das cidades, que deveriam se tornar mais modernas, belas e higiênicas.
Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, construções antigas e ruelas estreitas foram demolidas para dar lugar a prédios públicos, casarões e largas avenidas. A população mais pobre, que vivia nos cortiços, foi expulsa do centro das cidades e acabou tendo que morar nos bairros de periferia. Mais tarde, esse processo levaria à formação de favelas e outras formas de habitações que ainda fazem parte da paisagem da nossa cidade. Tá, gente? Cortiço é uma habitação coletiva, onde mora um monte de gente, tá? Então, assim, nas cidades existiam muitos cortiços, muitas casas que moravam muita gente junto ali, tipo pensão, morava um monte de gente, era um monte de casa junto. Com o progresso, eles queriam deixar a cidade bonita. Então, o que eles começaram a fazer? Começou a demolir as casas para fazer avenidas grandes, coisas bonitas, tá? Aí aqui, ó, nós temos uma imagem, né? Ó, diante do crescimento desordenado do Rio de Janeiro e do sonho das autoridades de tornar a capital do país semelhante às cidades europeias, foi iniciado um plano de reforma urbana que desalojou a população mais pobre, expulsando para a periferia. Ao lado, prédios demolidos para ampliação de uma avenida do Rio de Janeiro, foto de 1905. Então, aqui tudo eram casas. O que eles fizeram? Tá vendo a ruinha pequenininha? Eles quebraram demoliram todas as casas que tinha. Então, essa população que morava aqui foi obrigado a ir para a periferia, para os bairros pobres. Muitos deles, o que começaram a fazer? Barracos, que são as favelas, né? E lá no Rio de Janeiro tem muito, né? Nos morros, tem aquelas favelas que eles constroem as casas nos morros. Vão construindo um barraquinho um em cima do outro, né? Por quê? Porque é pobre, não tem um lugar onde ir, eles vão num lugar que tem um terreno, invade e começa a construir. Outra iniciativa do governo foi tomar algumas medidas para higienizar as cidades. No início da República, os habitantes das grandes cidades sofriam com constantes epidemias, como febre amarela, varíola, tifo e a malária. Para prevenir essas epidemias, o governo promoveu a pesquisa de vacinas que combatessem essas moléstias. Alguém sabe me dizer o que é uma epidemia? Uma doença. Uma doença, legal. Mas uma doença apenas, ela é uma epidemia? Não, é quando uma doença afeta várias e várias pessoas. Isso, muito bem. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo uma epidemia do coronavírus, que é fatal, é muita gente sendo acometida dessa doença, muita gente perdendo a vida, né? E aí surgiu a vacina agora, e graças a Deus, né? Muita gente está sendo vacinada, graças a Deus, e daqui a pouco todo mundo vai estar vacinado, né? Então o governo ele começou então a estudar vacinas para combater as doenças, né? Como a febre amarela, varíola, tifo e malária. Em outubro de 1904, para combater a varíola no Rio de Janeiro, o governo determinou a vacinação obrigatória da população. Embora a medida fosse positiva e necessária, ela foi aplicada de maneira autoritária. Os funcionários invadiam a casa das pessoas e as vacinavam à força, sem que elas compreendessem para que servia a vacina. Então, o pessoal começou o governo começou a vacinar as pessoas obrigatoriamente. Começou a entrar nas casas das pessoas e aplicava a vacina. Ah, não quero saber, você vai tomar a vacina e pronto. Já pensou se fosse assim hoje? Né, hoje nós temos a vacina contra o coronavírus. Já pensou se o governo resolvesse sair entrando na casa das pessoas e vacinando? Obrigatoriamente, vem cá, toma vacina, vai tomando, né? Então, assim, não é uma coisa legal obrigar. É uma coisa necessária? A gente precisa, mas não precisa ser obrigado, né? Continuando. Revoltados com essa atitude, autoritária do poder público, as pessoas tomaram as ruas da cidade e protestaram durante várias semanas. Muitas pessoas foram presas e houve mortos e feridos. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolta da Vacina.
Então, assim, o que acontece? Eles obrigavam a pessoa a tomar a vacina, entrava, vacinava, o povo não gostou disso, começou a fazer uma rebelião, uma revolta, iam para as ruas falando que não estava certo isso, começou a ter muitas mortes, muitas pessoas presas, porque as polícias entravam em conflito com a população, e infelizmente muita gente morreu. Aí ficou conhecido como revolta da vacina, que o pessoal não achava certo sair vacinando sem o consentimento da população. Hoje a gente pode ir até um postinho, tá liberando por idade, né? Mas antigamente, nessa época, eles entravam e vacinavam à força. Tá, pessoal? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Então é o seguinte, o Matheus, né, ele tirou a foto, mandou lá no grupo das páginas, então a gente pode utilizar as páginas lá. Eu vou mandar as perguntas. Professor, não é aquelas perguntas do livro? Não, eu vou mandar outras perguntas, aquelas perguntas do livro tá muito bobinha. Eu tenho umas perguntas aqui, eu vou mandar lá no grupo e vocês vão responder elas no caderno. Vai copiar e responder no caderno, de acordo com a aula que a gente fez aqui e de acordo com as páginas do livro que está lá no grupo, tá bom? Ok? Então tá bom, vou desligar a gravação. Nós vamos para o grupo.